Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Glauber Laranjo e este é o Oitava Cast. Eu espero que você tenha nos acompanhado até agora e gostado de todas as conversas que a gente teve. São histórias muito incríveis e que têm abençoado muita gente. Se você não se inscreveu ainda no canal do Oitava, já se inscreve aí, já comenta aqui embaixo quem que você gostaria de ver, o que você tem achado, já comenta também, mais pra frente, como que você acha que vai ser essa conversa aqui com o nosso convidado de hoje. Se inscreve nas redes sociais do Oitava e acompanhe tudo que acontece na nossa igreja. Vamos ver quem é o convidado de hoje? Bora lá? Uma homenagem hoje pro meu filho que pediu. Eu tenho que fazer o dedinho. Então, roda a vinheta. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, muito querida, e é uma honra e um privilégio receber ele aqui. Ele é pastor sênior da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, uma das maiores igrejas do Brasil. Estamos aqui hoje com o pastor Paulo Mazzoni. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Ei, Glauber, que prazer. Estou super feliz de estar aqui, parabéns, super legal. Vai ser um prazer estar com você, conversando um pouquinho, quem sabe inspirando, encorajando as pessoas, né? Amém. Prazer. Pastor, vamos contar então essa história aí, aonde que ela começou? Eu sou filho de Alberto e Elza, pais maravilhosos. Eu nasci aqui em Belo Horizonte mesmo, apesar que minha mãe é gaúcha, meus irmãos mais velhos gaúchos. Eu sou daqui, mas eu cresci em Ouro Preto, vivi lá há muito tempo. E foi lá em Ouro Preto mesmo que, ainda muito novo, sabe? Muito novo. Minha mãe se converteu e todo mundo ficou muito impressionado com a transformação da vida dela. E aquilo mexeu com a nossa família toda. Eu tenho 6 irmãos, nós somos 6 filhos, quer dizer, eu tenho 5 irmãos. E sempre tive uma vida muito legal. Meu pai é engenheiro, sempre muito bem sucedido, família bacana, casamento dos meus pais super, super legal. Então eu tenho o privilégio de ter nascido numa família muito jóia, sabe? O seu pai, ele trabalhava com alguma coisa em Ouro Preto? Meu pai é engenheiro, construiu casas lá no Rio Grande do Sul, mas veio com a minha mãe, porque aqui em Ouro Preto, assim, primeira fábrica de alumínio do Brasil. Era uma coisa sensacional, né? Na época que eu estava nascendo, nasci em 59, e a primeira fábrica de alumínio da América Latina foi construída em Ouro Preto, uma reserva de bauxita. Meu pai é engenheiro, e ele veio para coordenar essa construção. Nós moramos muitos anos em Ouro Preto e foi super legal. Tive uma infância alegre, uma infância muito abonada. Meu pai morava em casas muito boas. A gente crescia com cachorro no quintal, até cavalo a gente ia na nossa casa, imagina em casa. E era lindo, família super bacana e tal. Mas minha mãe teve um encontro com Jesus lá em Ouro Preto mesmo, numa célula, eu digo, numa casa. Impressionante como é que isso me persegue, né? E minha mãe se converteu numa casa, e nós observamos como minha mãe se converteu, e aquilo foi muito legal, sabe? Pouco depois, meu pai, crescendo na sua carreira, foi para São Paulo, mas a gente é muito amigo em Ouro Preto. Eu me lembro que nas primeiras férias, depois que eu vim de Ouro Preto, adolescente, 13 anos de idade, eu fui ficar na casa de um tio que morava lá, e ele falou, tudo bem, mas quarta-feira à noite tem culto, o mesmo culto que minha mãe frequentava. E na primeira vez que eu fui, Glauber, eu fui tão tocado, sabe? Tão tocado. E o cara que estava falando, ele começou a falar do amor de Jesus, e eu com 13 anos de idade. Engraçado, a gente pensa que criança não liga. Eu morria de medo de morrer. Eu me sentia super, assim, pecador, sabe? Cara, a vida é super pura. Mas eu sabia que tinha uma coisa errada. Então, isso é muito sério, né? Essa separação com de 13 Deus. anos ali, 13 já anos, ter toda cara, essa dimensão, não né? tinha feito nada, mas eu sabia. Se eu morresse, eu não vou para o céu. Eu sabia. Esse papo não rolava na minha casa. Meu pai não era crente. Minha mãe recém-convertida. Então, não é nada assim de, sabe, que eu fui formatado desde criança, não. Eu sabia, cara. Eu sabia, eu já estava assim. Às vezes eu sonhava à noite, eu tinha medo. Mas quando eu vi aquele cara falando de Jesus, sabe, foi muito legal, porque era festival de inverno. Quem é do tempo antigo lembra que Ouro Preto tinha um festival de inverno que bombava no Brasil. Via gente de todo lugar.
Tinha corais, tinha arte, artesanato. A cidade se transformava, a época do movimento hippie. O cara dormia na rua, cabeludo. Esse meu tio dava sopa, banho, lotava a casa dele só para pregar o evangelho, sabe? Que benção. E tinha uns 30 ripão, assim, os caras mais doidos, né? Maconha e tal. Isso imundava a casa dele, tomava banho, cortava cabelo. Ele dava comida, depois pregava. Naquele dia, ao invés dele pegar um cara daquele, ele me fisgou, sabe? Quando ele fez um apelo, eu fui lá para frente. E meu irmão mais velho, que estava comigo, na hora que eu vi, ele estava do meu lado. Deus tocou mesmo. Fui batizado em 73, aí eu estava morando em São Paulo, né? E aí começou minha caminhada, sabe? Uma infância muito feliz. Me converti adolescente, jovem. E eu sentia mesmo no meu coração assim, que Deus tinha algo para a minha vida, sabe? Minha mãe se converteu, todos os meus irmãos se converteram, minha família toda, uma família tradicional, toda a minha família convertida, né? Outro dia nós fizemos um retiro na nossa família e contamos 178 crentes, pensa, todo mundo convertido, né? A família Amazônia aí é toda crente. Então foi assim, uma infância super feliz. E sabe o que é também legal? É que onde eu me converti era uma congregação da Central. A igreja que eu sou pastor hoje. Então você imagina, cara, que lá atrás, 1972, eu me converto numa congregação da Central. Hoje, em 1922, eu sou pastor da Central. Então, toda a minha vida foi nessa igreja. Lá que eu vi minha família se convertendo, lá que eu cresci, lá que eu me converti mesmo e depois me tornei pastor, e lá que eu me casei. Lá eu vi minha esposa se convertendo. Então, tem um amor, uma gratidão. E por isso eu amo tanto a igreja, que hoje Deus me dá o privilégio de liderar. E nessa infância ali em Ouro Preto, né, subindo e descendo ladeira, né, para quem não conhece Ouro Preto, fica a dica, um excelente local para você conhecer. O senhor era irmão mais novo, mais velho, e como que era ali o relacionamento com seus irmãos nessa infância? Nós somos 6, eu sou o terceiro. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, os 2 são gaúchos, nasceram lá em Alegrete, lá na fronteira com o Uruguai. Minha mãe veio de lá com os menininhos no colo, né? Para essa aventura do meu pai, que se tornou um grande empreendimento, e aí ele mudou de linha e foi muito próspero, né? E deu muito certo. Meus irmãos são ótimos, né? Eu tenho 4 homens e 2 irmãs, e muito unidos, todos, graças a Deus, super juntos. Claro, teve toda aquela brigaiada e aquele negócio de família grande, né? Minha mãe é uma heroína, né? Uma heroína, cuidar de 6 filhos. Hoje eu vejo algumas mães aí, não é? Assim, desesperada com um, com 2. Minha mãe cuidava de 6 e cuidou muito bem, firme. Mas, sabe, meu pai mais caladão, meu pai super cabeção, sabe aquele cara autodidata? Aprendeu inglês, falava fluentemente, sozinho, cara, lendo o dicionário, palavra por palavra, olhando ali o som, reproduzindo. Como que pode alguém assim? Cabeção total, inteligentíssimo. Meu irmão mais velho, inteligentíssimo também. Eu mais ou menos, né? Mas a galera toda muito legal. Hoje a gente é super junto, super unido, mas uma família top mesmo. E ali a gente teve uma infância muito livre, porque a gente estava em escola pública, a gente andava a pé, ia a pé para o colégio, uma época diferente, né? Foi muito legal. Quando a gente mudou para São Paulo, foi um choque. Por qual motivo que foi para São Paulo? Meu pai foi promovido, foi para uma posição bem mais alta lá, a carreira dele deslanchou, toda a direção das empresas em São Paulo, e ele foi atrás do fluxo do sucesso dele. E para nós, a gente morrendo de medo de sair de Ouro Preto. Ouro Preto é incrível, Ouro Preto a gente anda no meio da história, é super segura, até hoje aquele ambiente universitário, super efervescente. De repente, a gente chega numa selva de pedra, anos 70, né? Mas, sabe, foi sensacional morar em São Paulo. Nós amamos. Depois, ficamos 3 anos em São Paulo e fui estudar lá no Colégio Batista Brasileiro e foi muito legal, uma igreja top. Né? Até hoje, né, um carinho muito grande, Igreja Batista de Perdizes, uma igreja ótima. Lá eu me envolvi com jovens, sabe? Eu dirigi adolescentes. Lá minha liderança começou a surgir. E nós fomos super felizes lá. De lá, meu pai
né, meu pai inventa de voltar para Belo Horizonte, aí a gente voltou para Belo Horizonte, depois ele de novo ganhou uma super promoção, foi para ser presidente de uma estatal, e fomos para o Rio de Janeiro. Então, moramos também 3 anos no Rio. Então, a gente peregrinou por aí, mas depois voltamos para Belo Horizonte, e eu não conheço uma cidade mais acolhedora. Todo mundo fala aí, não é? O melhor lugar para morar é BH, não tem dúvida não. Amo aqui Belo Horizonte, sou mineiro mesmo, falo como mineiro, tenho o maior orgulho daqui, não é? Então, mas irmãos muito amigos, né? Meu irmão mais velho mora no México, dirige uma empresa lá, super bem-sucedido. Minha irmã é uma coisa, acho que é uma santa, chama Júlia, logo em cima de mim. Um carinho que você não imagina. Abaixo, 3 irmãos também super líderes, super... Minha irmã logo abaixo de mim, super macha assim, ela encara qualquer um e super para frente. Então, uma família muito legal. Deus abençoou muito. E eu acho que deles ali eu sou menorzinho, eu falo mesmo, de toda a minha família eu sou menos crente. Eu sou o pior de todos, né? Eu tenho um irmão mais novo que eu acho que ele é um santo, eu acho que ele caiu do céu. E é pastor também e empresário. Então, eu fui abençoado com uma família muito legal. Muito top. Muito legal. E esse período que vocês foram para São Paulo, que o senhor comentou de começar a desenvolver liderança e tudo mais, o que foi feito ali e em que momento que surgiu o chamado ministerial? Foi ali? Mais ou menos, sabe? Eu cheguei lá, um pinguinho de adolescentes, e o pastor, muito amigo da minha mãe, me desafiando, me incentivando, eu assumi um trabalho com adolescentes. E não dava certo nunca, o negócio avançou demais. Os adolescentes não queriam ir nos adolescentes, porque todo mundo queria ir para os jovens, de repente os jovens estavam querendo vir para o encontro dos adolescentes, porque bombava. E minha mãe começou assim, a olhar diferente para mim, sabe? E olhar diferente, e o pessoal falava assim, o pastorzinho, o pastorzinho, mas é lógico, eu não queria. Depois eu cresci um pouco, e no final já estava trabalhando com jovens, e quando vim para Belo Horizonte, então nesse retorno, voltei para a Central, e a Central estava bombando, uma juventude. Lá tinha Mocidade para Cristo. A Mocidade para Cristo, um trabalho com jovens, jovens alcançando jovens através de uma vida equilibrada. A Central era como se fosse uma sede da Mocidade para Cristo. Lá estava o Abraão, lá estava o Reverendo Paulo, e a liderança maior estava lá, o Luiz Jesus, essa galera. E eu entrei naquela vibe lá, comecei a envolver com os jovens ali e fui me tornar um obreiro da Mocidade para Cristo, colaborando em tudo que é acampamento, e lá realmente desabrochou minha liderança. Eu comecei a ver que eu realmente gostava disso, eu comecei a entender isso, e lá Deus começou a me chamar. Mas eu tinha medo, sabe? A minha imagem de pastor não era muito legal. Primeiro, o pastor era pobre, eu não queria ser pobre desse jeito. E nada contra, mas eu achava que, poxa, meu pai é engenheiro, minha família toda... Bem-sucedido, eu queria né? ser engenheiro. Eu já tinha na minha cabeça que eu queria ser engenheiro. Meu irmão já estudava para engenharia. E eu queria ser engenheiro, mas mexia comigo, sabe? Mas eu comecei a me envolver muito, e na igreja também, assumi em pouco tempo liderança no meio dos jovens, e comecei a dirigir os jovens na igreja. Mas entrei para a faculdade, comecei a estudar engenharia metalúrgica aqui na UFMG, e eu queria ser engenheiro, sabe? Queria ser engenheiro, mas Deus sempre me chamando. Chegou um ponto tal que eu falei com meus colegas de faculdade, falei, não vou voltar não, estou saindo. Eu já estava no 4º ano, faltava 1 ano. Nossa. E eu falei assim, não, fui procurar meu pastor, era o pastor Ivene. Tivemos uma conversa, eu marquei um horário com ele, falei, pastor, eu tenho um chamado. E ele falou, tem mesmo, você vai ser pastor. Estava só te esperando. Ele sabia, mas ele falou assim, mas eu te proíbo de ser pastor. Ele falou, você não pode. Eu falei, eu estou no lugar errado, eu achei que o pastor ia me chamar. Ele falou assim, cara, você já estudou 4 anos, termina, cara, forma, você vai ter um canudo. Se depois... ele ainda falou assim, trabalhe, vai obedecer ordem, vai crescer, vai aprender. Depois Deus vai te chamar. Por quê? Porque a igreja está precisando de pessoas com a visão mais aberta. Aprenda a liderar, aprenda a gerenciar, aprenda a planejar. A igreja falta muito isso. Quem sabe Deus não está te chamando para algo maior. Eu levei um susto.
Voltei para casa confuso, sabe? Porque eu achei que ele ia dizer, claro, eu já estava pensando, eu vou largar tudo, vou para o Instituto Palavra da Vida, vou fazer o seminário. Ele falou, não, você vai fazer engenharia, depois você vai estudar, eu vou te preparar, e depois você vai... Mas espera, sabe? Eu levei um susto. Não era algo esperado ali, Mas, né? sabe, mas eu estava namorando já com a Juliana, que é a minha esposa, né? Apaixonado, assim, desesperado para casar. E eu pensava, caramba, eu vou mais 4 anos de seminário, né? Durango total, então eu vou casar daqui a 5 anos. Ai, eu falava, meu Deus, né? Como é que eu vai já ser estava isso ali aí? pelos 20 e poucos. Aí, cara, a palavra dele falou assim, então quer saber? Eu vou casar. Eu vou formar, vou casar, vou trabalhar. E foi isso que eu fiz. Nesse negócio, cara, eu me formei e trabalhei 16 anos como engenheiro. 16 aqui em Belo Horizonte Aqui mesmo. em Belo Horizonte. Viajei muito, claro, minha função exigia muito. Eu trabalhava na maior empresa de mineração do mundo na época, era Vale do Rio Doce, tive muita oportunidade, fui super treinado. E eu estava obedecendo meu pastor e em paz. Mas com 2 anos de casado, esse pastor me chamou e falou assim, cara, agora vem para Tá uma na alta hora. liderança, mas vem me ajudar, tempo parcial, você vai ser meu assistente. E eu vou te discipular. Cara, hoje eu vejo, né? Eu montei uma igreja, hoje todo em discipulado, porque eu fui discipulado por aquele pastor. Ele me ensinou, ele foi meu amigo. Eu tenho uma gratidão monstra com ele. É, para mim, o cara mais coerente que eu conheci, referência mesmo. Lançou as bases doutrinárias da Central hoje, Ivênio, né? Pastorzão. E foi uma bênção, sabe? Então, eu fui engenheiro e pastor, né? Quando ele me chamou, isso aí era 86. 88, né? Eu trabalhei com ele há alguns anos. 88 ele me consagrou como um pastor auxiliar. E eu já me preparando, estudando para ser pastor. E eu fui ajudando ele, eu ajudava muito na liderança e tal. E daí surgiu, sabe? Daí fui me tornando pastor. Mas foi muito legal, sabe? Eu falo assim, sabe, Glauber, que quando Deus tem um plano para a sua vida, não tem jeito, sabe? Não tem jeito. Eu sabia do meu chamado, eu sabia que eu queria ser pastor, mas eu não sabia como isso ia se tornar realidade. Eu não tinha ideia. Lembra do Moisés que, né, Deus já tinha escolhido ele para ser um libertador, Deus sabia o que ia acontecer com ele, mas como isso ia acontecer, entende? A mãe põe ele num cestinho e solta no rio. E ele vai bater lá, o crocodilo não comeu, a pedra não virou, a corredeira não afundou. Ele foi no pé da filha do faraó. Dali, Deus o colocou no lugar que ele precisava estar. Aquilo tudo se misturou tanto na minha cabeça. Eu queria ser engenheiro, eu já estava trabalhando, eu tinha o meu salário, eu já tinha me casado. O pastor está na igreja, a igreja está em crise, muita gente está saindo da igreja. Nós estamos ali, tudo aquilo, e eu pensando, perdi a história. E um dia Deus falou comigo, nunca se perde a história se você se entregar. Foi uma preparação, sabe o né? que eu fiz na minha cabeça? Eu fiz um cestinho mental, deitei nele, entrei no rio e falei, Deus, ó, Agora me vai. leva. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui trabalhar, fui ter filho. Hoje estou aqui, pastor. Quer dizer, não benção. tem jeito, cara. Quando alguém se rende, se entrega, Deus está muito mais interessado em te usar, em cumprir seu destino. Deus tem um destino para nós, Ele tem uma história traçada. E se você se entrega, eu acho que a nossa rebeldia, nossa arrogância de achar que a gente sabe conduzir nossa história, isso é que arrebenta com a gente. Eu, naquela época, eu falei, dancei. O pastor falou para eu não virar pastor, ele está saindo da igreja daqui a pouco, eu estou até o pescoço de trabalho lá, eu estou com um filho para criar, ó, o chamado morreu. Eu pensava que tinha sumido, que nada. De repente a coisa faz assim, ó, tum. E onde Deus falou que eu estarei. Então eu fui engenheiro, mas eu nasci para ser pastor. Que benção. E voltando um pouquinho nessa história para a gente seguir uma ordenzinha cronológica, como que o senhor conheceu sua esposa? Como é que foi o namoro, o casamento? Então, quando minha família voltou para Belo Horizonte, né? Quando minha família voltou para Belo Horizonte e teve aqui, a igreja começou a passar por muita transformação, crescer um pouco, foi muito legal. Esse pastor muito inovador. Eu tive que sair para o Rio, minha família mudou para o Rio, eu os acompanhei. Mas depois de um tempo eu entendi que eu tinha que fazer engenharia aqui e vim para cá. E eu já estava aqui de volta, né? Na Central? Na Central, na faculdade já estudando aqui.
E eu fui numa reunião de atletas de Cristo. João Leite, goleiro do Atlético, da seleção, todo mundo chamava João de Deus, ele era muito destacado, ele entrava no campo de futebol com uma Bíblia, entregava para o goleiro adversário, a camisa dele estava escrito Jesus Cristo salva. Eu ficava aquilo incrível, e ele era da Central, não é? E ele criou, junto com Baltazar, um artilheiro do Grêmio na época, o Atletas de Cristo. Tornou-se a maior missão entre atletas do mundo, está em todos os países, foi reconhecida pela maiores organizações aí como uma obra missionária entre atletas. Foi um trabalho incrível. Ele dirigiu um trabalho de atletas de Cristo na nossa igreja, Abraão Soares, muitos atletas lá, jogadores de vôlei. Minha esposa jogava vôlei no Minas. Ela sempre foi atleta. Eu já a conhecia, porque ela era bem famosa e eu achava ela super bonita. Tinha umas pernas assim que Deus me livre. Era bonita demais. E eu adorava, achava ela super bacana. Assim. E ela era da Central? Não, descrente, no mundo lá e tal. Mas o que aconteceu? Num campeonato brasileiro, ela jogando não sei onde aí, contra o Flamengo, teve uma contusão muito grave no joelho, teve que ser operada, aquilo arrasou, como se fosse assim, o mundo dela acabou, entendeu? Naquela época não tinha essa tecnologia de hoje e questão médica avançada, exatamente, ruptura de ligamentos total, entendeu? Botou arame no joelho dela, acabou. Ela, aliás, nunca mais jogou profissionalmente, tentou voltar, mas acabou que não teve jeito, tornou-se depois professor de educação física, técnica no Minas, trabalhou 32 anos formando muitas dessas atletas famosas que tem por aí. Ela é craque demais, sempre foi, sou apaixonado, linda, maravilhosa, mas era não crente, mas eu estou lá na reunião, jovenzão, vendo jogador de futebol, sim, de jogador, titular da seleção brasileira de vôlei, jogador de basquete, eu estava curtindo. De repente, cara, faz o apelo. Eu não tinha reparado, levanta uma moça bonitona, com umas muletas, e a perna engessada era ela. Tinha operado em São Paulo, estava arrasada. A irmã dela, que já tinha se convertido, Eliana Aleixo, 12 anos capitã da seleção brasileira, 2 Olimpíadas, super campeã, ela tinha levado a irmã. E a irmã, em lágrimas, vai entregar a vida a Cristo. Eu vi ela indo lá e falei, a Juliana Aleixo, jogadora do Minas. E eu falei, gente, ela virou crente. Eu não vou mentir que deu uma coisa... Senhor Deus, aqui, essa aí o senhor separa para mim. Aí eu fui, até cumprimentei ela lá, eu tímido, cara. Até hoje eu sou tímido, mas eu era tímido, magrelão. Eu comecei a me aproximar dela e tal, e ela começou a ir também na Mocidade para Cristo, e eu me lembro uma vez que eu dei em cima dela para valer. Aí eu falei, ela falou assim, nem pensar. Me deu uma cortada total. Nossa. E sabe o que ela falou? Você é magrelo demais. Nossa. Ela forte. Ela vivia... Cara, mas ela era... Eu lembro a primeira vez que eu peguei na mão dela era forte, porque ela metia a mão na bola mesmo. Cara, você acredita que ela falou assim, não, se você quer um dia chegar perto, você tem que ter músculo, você é magro demais. Nossa. Não tá doido que eu vou namorar um fracote feito você. Sabe o que eu fiz? Fui pra academia. E comecei a levantar peso. Desafiou aí, você vamos, eu topo. Nós temos 38 anos de casado. Eu começo a ganhar peso, ela reclama. Eu falo, você que pediu, minha filha. Você falou, ganha corpo, senão não vai ter futuro. Eu estou tentando engordar e ela reclama. A sua barriga... Cara, você não sabe o que é ser zzado com uma atleta, uma professora de educação física. É o tempo inteiro. Academia. Então, eu a conheci assim. Eu vi ela convertendo, fui me aproximando. Um ano depois, a gente estava namoramos 4 anos, super top. Apaixonado, e casei jovem, 24 anos, ela também, nós temos a mesma idade. Temos 2 filhas, Paula, Isabela, já temos 3 netos. Foi uma benção mesmo. Mulher de Deus, mulher da minha vida, que coisa boa. Sabe que aquela história do cestinho? Cara, é a mesma coisa, entendeu? Quando você entrega, Deus faz, né? Que benção. E ele me deu ela. E esse desenvolvimento da família, fala um pouquinho mais das suas filhas e também dessa fase de netos, né? Que deve ser super legal. Nós esperamos um pouquinho, né? Mas tivemos a Paula, maravilhosa, linda, uma gravidez difícil. A Juliana muito atleta, sabe? Abdômen super forte. Ela tinha uma coisa estranha que, quando o neném atingia ali uns 6 meses,
parecia que a força dos músculos abdominais não Retinha. queria dilatar. Uhum. E por causa disso, o que acontecia? Começava a ter contração. Nossa. E a Paula, assim, a Paula foi uma luta para ela nascer. Uhum. Não foi fácil, foi uma gravidez já complicada. Beleza, mas linda, maravilhosa, comprida, grande. E um presente. A Paula é linda, é uma das mulheres mais bonitas que eu conheço, modéstia à parte, e maravilhosa. Sempre foi. Depois a gente engravidou de novo e aí complicou pra caramba, sabe? E complicou demais. E aquilo que tinha acontecido com a Paula, que foi difícil, agora foi muito mais difícil. E nós tivemos um menino chamado Marcos, né? Mas ele nasceu e não deu conta. Ele nasceu prematuro, ele foi expulso, a gente não estava preparado, nem o hospital estava preparado, o pulmão dele não estava pronto, ele teve uma tal de membrana hialina, não ia respirar, e tinha outras complicações, e a gente fez tudo, e a gente orou, a gente clamou, mas assim, terrível, né? Ele acabou falecendo, e não quero isso para ninguém, né? Foi para ela horroroso, para mim também. Eu fui sozinho depois sepultá-lo, sabe? E foi um choro, uma perda. Eu sei que um dia eu vou vê-lo lá, né? Porque ele nasceu mesmo, é o Marcos Aleixo Mazzoni Andrade, registrado e tudo, mas não vingou, não é? E ali a gente sofreu muito. Depois a gente queria engravidar de novo, mas não tinha jeito. Não, Juliana não engravidava de jeito nenhum. A gente tentava. Eu falo a verdade, Glauber, porque eu fazia esse sacrifício, entendeu? Eu ficava tentando. Ela falava, eu quero engravidar. Eu falei, eu vou fazer essa força aí, né? E eu fazia amor com ela. Aquele sofrimento, né? De tentar engravidar a minha querida, né? Eu fazia esse sacrifício por ela. E aí, depois de um bom tempo, sabe? A gente desistiu. Falei, não, então não vamos ter outro, não. A Paula é maravilhosa e tal. Não queremos mais, não. E era um desgaste emocional, imagino, né? Ela tinha, não tinha jeito, cara. E aquilo começou a virar um peso. E a nossa relação já começou a ficar uma obrigação, entendeu? Então, a gente estava triste. Eu me lembro que a gente estava numa praia, passeando, e a gente conversando, andando. A gente falou, tá bom demais, nós temos a Paula e tal. Esquecemos. Cara, foi esquecer que no mês seguinte, ela engravidou. E aí, ela engravidou. Adivinha? 6 meses, mesma coisa. Nossa. Mesma coisa. E aí a gente teve uma das experiências mais marcantes da nossa vida. Eu posso dizer para todo mundo que Deus existe, mas o nascimento da Isabela é uma prova viva, porque foi uma luta, sabe? Só no hospital, a Juliana ficou 34 dias tomando um remédio fortíssimo para tentar segurar essa contração. Aquilo afetava o coração dela, era pesadíssimo. Eu com ela todo dia, deixamos a Paula, uma criancinha, para a tia cuidar, né? E a tia Vera cuidou dela, e eu a via raramente, porque eu estava no hospital direto. E eu tinha que trabalhar, eu estava cheio de responsabilidade. E o médico dizendo, está muito difícil. E nasceu Isabela, entrou em sofrimento, nasceu prematura, pequenininha, e não foi fácil. Mas quando ela nasceu, cara, ela nasceu escura. Mas ela nasceu cinza. Mas cinza assim como esse microfone aqui, um negócio mais feio. E quando o médico tirou ela assim, eu vi as caras. Eu estava lá, minha esposa não estava vendo. E ela só perguntava assim, e aí? E aí? O que você vai responder? O Né? médico fez assim para mim. E ela já começou a chorar, porque ela sentiu, eu estava ali com ela e tal. E sabe o que eles fizeram? Tiraram ela e deixaram ali. E ninguém fez nada. Não tem aquele negócio de... Não, deixaram. Eu falei, entendeu? Mas ela ficou lá, o bebezinho, eu aqui com ela, o médico terminando, mas aí veio uma enfermeira, pegou, depois de um bom tempo. Ele depois veio falar comigo, falou assim, lembra o Marcos? Porque era no mesmo hospital, só que agora um médico de risco e tal. Mas para a pediatria, o mesmo. Ele falou assim, lembra dele? Né? A nota de nascimento dele tinha sido 3 e 4. Esse agora, 1. Se o outro não tinha chance, esse não tem chance. Então esquece. Essa não tem jeito. Mas eles levaram ela para aquela incubadora e cuidaram dela. E aí, Juliana, nós fomos para o quarto e tal. Ela teve alta, mas ela começou a brigar. Eu não vou embora. Eu não vou embora. E ela falou, eu não vou embora. Eu pedi lá embaixo no hospital e tal, meu plano de saúde. Ela falou, você pode ficar aí. E a gente ficou algum tempo lá e a gente orava.
E ela falava, eu não vou sair daqui sem minha filha, eu não vou sair. E eu já sabia, eu falava, ai, meu Deus. E ela, Como que isso sabe, bate assim, né? cara, e depois de um tempo, a gente estava lá à noite, né? À noite, a neném lá embaixo, na UTIP, a Unidade de Terapia Pediátrica, sem nunca mexer. Roxa, parada, peladinha lá, cheio de tubo, um respirador fazendo pum, pum, respirando. Mas ela não reagia. E o médico só dizendo, não está reagindo. É só tempo agora, né? Aí, 11 da noite, nós estamos lá em cima. E Juliana orando, eu ajoelhei do lado dela. Quando nós estávamos orando, eu ouvi uma voz. Eu falei assim, vai lá embaixo agora. Agora, ora por ela que eu vou curar sua filha. Eu levei um susto, assim, e eu achei que era a minha cabeça, muita emoção, né? E ela falou comigo assim, você ouviu? Você ouviu o que ela falou? Eu falei, o que falou? É para a gente orar. Eu não acreditei. Eu falei, então ela ouviu também. Audível, cara. Audível. Nossa. Pô, ela botou um roupão, nem trocou. Do jeito que eu estava, nós descemos. Batemos lá embaixo. Aí tudo meio apagado, assim. Aí a moça, não, a essa hora não pode. Não. Eu falei assim, olha, eu estava lá em cima orando. Aí ela achou que eu estava louco, né? Esses pais neuróticos, não quer perder filho, já inventa uma história e qualquer. Vou chamar a médica-chefe aqui. A médica veio toda carinhosa. Eu falei, mas agora não, amanhã, senhora. Eu falei assim, é agora, Deus falou. Eu vou entrar mesmo se você não deixar. E ela falou, então vem e tal. Mas o que aconteceu? Juntou gente. Todo mundo viu, veio o milagre. Eu ajoelhei, enfiei a mão na luva assim, né? Tem uma luva, eu ajoelhei, aqui está o vidro aqui. Eu ajoelhado, minha esposa em pé aqui, eu botando a mão, ela me orientou, eu toquei assim nela e eu comecei a orar a Deus. Eu comecei a orar, se o Senhor falou, e orar, e orar. E fui orando. Sabe o que aconteceu, Glau? Sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Ficou ali? Nada. Nada. E eu olhava para ela, nada. E eu comecei a ficar preocupado, eu comecei a suar frio. E eu já nem estava orando mais. A fé nessa hora vai embora. Eu já estava pensando, que vexame. Essa médica vai acabar comigo, isso vai rolar para todo lado. Nada. E eu falei, aí eu aqui baixinho, Deus, você falou. Aí eu orei, falei, em nome de Jesus. Ela não tinha nome. Ela ia ser chamada Cristiane. Mas a gente não sabia. Hoje é Isabela. Sabe o que significa Isabela? Presente de Deus. Isabel, o presente de Deus, ou a prometida de Deus. Viramos o nome depois, cara. Porque eu estava ali sem nome para ela, mas dizendo, filha, recebe a cura. E aí a Juliana me apertou aqui assim. Me apertou, olhei para ela assim, ó. Ela estava assim, aí eu levantei para olhar. Não vi nada. Mas ela falou assim, o dedo dela mexeu. Nunca tinha mexido. E ela começou na frente da gente. A reagir. Mexer. E ela foi clareando. Foi ficando rosa ali, ó. Cara, no outro dia, meio-dia, toda esparadrapinha, mas toda linda na roupinha, ela estava no nosso braço indo para casa. Que loucura. Prematura. Benção. A Isabela é a nossa segunda filha. Eu falo que ela veio do céu, mas ela é um anjo. Sabe aquela pessoa mais doce? Sabe aquela pessoa assim que é um amor, um carinho com todo mundo, nunca briga com ninguém. Parece que veio do céu mesmo. E ela é a Isabela, o presente de Deus. Então, minhas filhas, sabe? Uma é forte, a Paula é líder. A Paula é, assim, cabeça, planilha, alvos, sabe? Empreendedora e muito forte. A Isabela é doce, é um carinho com todo mundo, também muito inteligente, super bem formada, mas bênção das filhas, né? E um filho que transformou para nós numa marca de fé, numa marca de bênção, transformou para nós num sofrimento que nos impulsiona para frente, sabe? Sabe quando os problemas te empurram para cima? Sabe o Davi que, sabe, tromba com aquele gigante e precisava daquele gigante, porque só aquele gigante é que ia levá-lo ao trono? Sabe quando a gente sabe que perdeu algo para ganhar? Para ganhar milagre, para ganhar experiência, para saber que o seu Deus... Sabe quando você tem que ser pastor e você não pode ser teórico, e você vai vender um produto que você sabe que funciona? Sabe, Jesus é real. Ele existe, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele cura, ele ouve a oração, ele entende o choro de uma mãe, ele entende a vergonha de um pai, ele cumpre a promessa dele. Então, eu não entendo como que tem tanta gente que
conhece Deus, crê em Deus, mas deixa que uma situação, um medo, um problema o paralise. Entendeu? Cara, as situações que vêm para nós só tem um propósito, empurrar a gente para cima, santificar, mudar, melhorar. Então, eu sei que eu sou o que sou, eu não sou nada, mas eu vejo que Deus tem me usado por causa da minha mãe, por causa dos meus irmãos, a experiência que eu vi como meu pai depois se converteu, como minha família toda foi alcançada, mas eu vi na minha própria casa, sabe? Está lá, a impressão digital de Jesus está para todo lado na minha vida. Então, quando eu subo num púlpito, ontem eu estou em jejum todos esses dias, nós estamos jejuando demais, clamando, e ontem eu falei, Deus, eu não vou dormir sem ganhar uma pessoa para Jesus hoje, eu quero ganhar todo dia, mas ontem já era 5 e pouco, eu falei, não ganhei ninguém para Jesus. E aí me toca o telefone, é uma irmã da igreja, e ela fala, a minha mãe e tal, eu fui lá, eu falei, não, pode me dar o endereço que eu vou, porque eu falei, eu vou. Cara, eu falei com ela em 20 minutos, mas com essa convicção de um Deus que eu tenho, é o Deus que ela precisa, que ela, na hora, falou, eu quero entregar minha vida para Jesus. Né? E aí, eu falei com a filha depois, ela falou assim, daqui 1 minuto ela vai me ligar, dizendo, você mandou esse pastor aqui, eu detesto isso. E a mãe dela ligou mesmo. Quando eu estava falando com ela, a mãe dela ligou para ela. Depois ela me ligou, minha mãe falando, ela está maravilhada, ela teve um encontro com Jesus. Então, sabe, esse Deus que a gente prega é real. É vivo. Ele é vivo, ele cura, ele salva, Amém. ele liberta, ele endireita a vida, sabe? Ele conserta os caminhos tortos. É um prazer servir a Jesus. Bênção. Pastor, é até emocionante para mim, especialmente porque o senhor comentando essa sua história, né? Lembrei um pouco da minha e vou só comentar por alto aqui que a minha esposa também teve uma gravidez, essa foi não planejada. E com aquelas 12 semanas que você faz aquele exame de translucência nucal, né? Deu uma variação. E a médica que estava fazendo o exame, ela falou, olha, essa variação aqui, infelizmente, não é compatível com a vida. Foi esses os termos que ela usou, não é compatível com a vida. E aí, naquele momento, você fica assim, num turbilhão de coisas e pensamentos, emoções, ao mesmo tempo tendo que lidar também com a esposa, que também, né, acabou de ouvir tudo aquilo. E aí foi 1 mês, assim, de muita oração e pedido a Deus, Deus faz um milagre, faz um milagre. E o que me chamou a atenção na sua fala foi essa questão de como que Deus usa as situações para falar com a gente. E no meu caso, na minha história com a minha esposa, né, foi num dia anterior, a gente ia fazer uma consulta com uma especialista. E aí, num dia anterior, a gente consultou com a ginecologista, né, da minha esposa, e ela falou, ó, pelos exames, vocês podem ir lá, né, conversar com essa especialista, ver como é que vai ser e tal, porque não tinha um diagnóstico tão certeiro, era só essa questão, né, de não ser compatível. Mas assim, vai, conversa com o coração aberto, porque é isso. E aí eu lembro que a gente saiu desse consultório e meu coração estava pesado, assim, apertado, e me veio muito claro na cabeça, assim, vocês têm orado, mas vocês têm orado não para eu ser o dono da situação ou ter o controle. Vocês têm orado por uma coisa muito específica, que é a cura. Não é errado. Mas vocês já pensaram em orar vocês ficarem livres no seu coração? Me veio isso muito forte. Eu, no estacionamento, falei com ela. Falei, olha, eu tô sentindo isso veio para mim, eu creio que é Deus, eu quero orar. Como chama a sua esposa? A minha esposa é a Mônica. A Mônica. E aí eu comecei uma oração ali, eu acho que foi uma das orações mais difíceis que eu fiz, porque foi uma oração de entrega. Eu falei, Deus, eu tô aqui entregando essa situação independentemente do resultado. O Senhor pode me dar e o Senhor pode tirar. E aí eu lembrei de Jó. Falei, olha, o Senhor é Deus em qualquer circunstância. Se o Senhor der, o Senhor é Deus. Se o Senhor não der também, o Senhor é Deus igual. Aleluia. E entregamos ali, a minha esposa também, e chorando, e ali a gente ficou no estacionamento, assim, eu perdi um pouco a noção do tempo, mas foi mais de 30 minutos, assim, chorando e orando, chorando, e no dia seguinte a gente fez essa consulta e, de fato, tinha sido constatada já a perda da gravidez, e aí eu perguntei, eu falei, olha, e tem como a gente saber quando que foi? Ela falou, olha, pelos sinais aqui tem alguns dias já. Então, isso depois a gente conversando e orando junto e tal, a gente pensou assim, Deus já sabia de tudo e ele falou, agora eu preciso só que vocês entreguem, porque já está feito.
Então, é muito impressionante e essa Eu história entendo bateu muito, assim. exatamente seu sentimento. Mas não é assim? Deus não usou isso na sua vida? Foi uma coisa, assim, viva ali. Deus falando com a gente. Então, isso Exatamente. foi muito marcante. Mas vamos voltar aqui um pouco para essa história agora. E o seu ministério? Começou ali, depois do casamento e tal. Como que foi o chamado final, né? Pós já engenharia e entrar na IBC já como um pastor auxiliar? Então, eu estava na IBC, então, ajudando aquele pastor e entramos numa crise, sabe? Uma crise séria. A igreja, pastor que pensava talvez em outra direção. E a verdade é que ele saiu da igreja. Isso era 92. Então, como um pastor auxiliar assumi, eu logo organizei os 200 membros que a igreja tinha para convidar um outro pastor. Nós convidamos, eu coordenei esse grupo, 42 pastores, de todo lado. Somos batistas, tem um jeito de fazer. E olha, oferecemos uma boa condição. Nenhum pastor aceitou. 7 deles mandaram cartas depois, vieram, conheceram, pregaram, fizemos todo aquele processo de mostrar a igreja, orávamos juntos. E tal. Eles mandavam a carta, falavam que não, mandavam a carta dizendo, eu não vou, queria ir, eu achei super legal o projeto, mas Deus me falou que o pastor é o Paulo. Eu falava, eu não, eu sou engenheiro, é o Paulo, eu não vou porque é o Paulo. E eu não. Bem, foram de 92 a 94 eu desisti. Eu falei, então eu vou cuidar interinamente, Deus vai mandar alguém. E aí nós começamos Mas não ia bem, sabe? Eu falo com você que eu fui engenheiro e pastor durante um bom tempo e eu já sou pastor há 88 a hoje, 34 anos, mas 11 anos foi de muito fracasso. Quando o pastor saiu, tínhamos perto de 500 membros e quando eu estava no pior buraco, a gente tinha 50 pessoas no culto da manhã, igreja vazia, eu desesperado, sabe? E nesse desespero, eu trabalhando o dia inteiro, tinha terminado meu mestrado, eu cheio de coisa, cada vez com mais demandas na empresa, mas cuidando da igreja, eu trabalhava em 2 turnos, 3 turnos, todo final de semana, não tinha descanso, eu realmente me sacrificava e tudo indo mal. E eu falava, Deus, o que é isso? Eu lembro que eu clamava, sabe? E um dia, cara, o Enio lá da Roteiro Turismo, que faz todas as nossas viagens para Israel, ele foi fazer a primeira viagem. Ele já fez dezenas dessas caravanas, mas a primeira dele, com 20 pessoas, ele me liga e fala, ô pastor Paulo, você não quer ser o líder dessa... Eu não podia e tal, mas eu falei, eu vou tirar férias. Eu falei, eu vou. E eu fui, sabe por quê? Lá no fundo, eu falei assim, quem sabe Jesus não está lá? Porque ele tinha sumido, sabe? Parecia que ele tinha sumido. A igreja mal, eu trabalhando, eu morto, demandas de casamento, 2 filhos pequenos, estava tudo pesado demais para mim. Um silêncio, né? Eu fui para lá, cara, e de fato, no Monte das Bem-aventuranças, tive uma das maiores experiências também. Deus me tocou lá, foi maravilhoso. E aquilo me abriu, sabe? Aquilo era outubro de 96 agora, então eu já estava sozinho desde 92, eu estava tentando dar o meu melhor, a igreja da maior crise. E depois, eu não sei se vai ser legal aqui para a nossa conversa, mas eu voltei de lá e a minha cunhada, quando eu voltei, ela chegou para mim e falou assim, olha, Paulo, quando você estava lá, Deus falou comigo. E eu estou falando muito de Deus falar, mas Deus fala mesmo, né? Eu não sei como falou com ele, mas tocou no coração dela. Ela ouviu falar que lá em Toronto estava tendo um movimento muito estranho. Aliás, ela falou assim, o negócio lá é diferente. Mas ela falou assim, eu acho que você está precisando de um avivamento, você está precisando de um milagre na sua vida, você está precisando de algo. E aí, eu não queria ir com o maior preconceito, batistão total, tradicionalzão, não é? Faminto por Deus, sabendo que o que está faltando nesse tempo como pastor era... Veja, eu tinha um chamado desde adolescente. Eu tinha agora o ministério. A igreja está na minha mão. E o que eu não tinha? Unção. Não tinha poder. Não tinha as ferramentas. Deus fala, espere em Jerusalém. Jesus falou, até se revestir de poder, depois você vai pregar. Eu não tinha. Eu reconheço que eu não tinha. E aí, cara, fui para Toronto, assim, como a última chance. Eu tinha falado com a minha esposa, eu vou pedir demissão, eu estou estragando essa igreja. Ela falou assim,
Você falou que Deus chamou, só se Deus te dispensar. E eu não queria ir. Ela falou, você está fugindo do quê? Vai, cara. Eu vou cuidar das filhas. Vai. Eu fui. Com raiva, mas fui. Cara, quando eu cheguei em Toronto, eu levei um choque. Aquelas reuniões malucas, gente rindo, gente caindo, e o pessoal todo assim, né, naquele ambiente de avivamento. Cada reunião, 7.000 pessoas, lotado, né? Todo mundo dizendo que está pegando fogo e tal, e eu nada. E a conferência 1 dia, 2 dias, 3 dias, eu só criticando. Eu falo, como é que pode gente cair no chão? E o pastor, são uns pregadores, Randy Clark e John Arnott, e gente de todo lado, e é incrível o que estava acontecendo lá. Mas eu resistindo pelo meu tradicionalismo, sabe? Mas no último dia, cara, eu já estava assim, eu vou voltar para casa igual, né? E eu estava em pé lá atrás, assim, uma senhora saiu lá. Eles já tinham me chamado várias vezes para orar por mim, porque eu era o único brasileiro lá. Era o encontro de pastores, eu era o único do Brasil, todo mundo sabia. Mas veio uma mulher aqui, uma senhora já velhinha, e ela falou assim, ô filho, eu posso fazer uma oração por você? Eu não tinha deixado ninguém orar por mim, mas aquela vovozinha, ela tinha uma carinha assim, sabe, de história em quadrinhos, assim, ela tão lindinha, um cabelinho permanente, assim, todo branquinho, assim, sério, tinha uns 80 anos, cara. E ela foi orar por mim, e ela levantou a mão, botou aqui na minha testa e falou assim, em inglês, ela falou assim, Deus, enche ele até o topo. Só falou isso. Não. Ô, Glauber, eu tomei um soco. Aquela velhinha, sem vergonha, ela me deu um coice no peito, me jogou lá na parede, eu bati na parede, eu caí. Isso era 11 da manhã, estava acabando o culto da manhã. Aí eu acordei. Quando eu acordei, cara, não tinha ninguém. Estava escuro, cara. Eu acordei, eu fui levantar, caí de novo. Eu estava bêbado. Cara, eu levantei. E eu olhei assim, aí eu vi, eu falei, eu não morri, eu falei, eu estou na igreja, mas não tinha ninguém. Aí eu vi uma luz assim, eu levantei, fui andando, e tinha lá o vigia. Ele falou assim, riu até, ele falou assim, eu achei que você ia dormir aí. Eu falei, como assim? São mais 10 da noite, acabou o culto da noite. Que isso? Eu caí lá, eles deixam, fiquei apagado lá. Quando eu fui pro hotel, eu falei, o que houve? E eu, nesse tempo, eu tinha tido mesmo uma visão, sabe? Eu vi meu coração, Deus curando, eu vi inferno, eu vi os perdidos indo para lá. Depois daquela experiência, aí eu voltei diferente. Eu cheguei em cima da hora, sábado, fui pregar, lá na igrejinha com ninguém. Eu corri lá em casa, peguei um esboço antigo, botei na minha frente, preguei igual só para cumprir a obrigação, porque eu tinha acabado de chegar. Quando eu comecei a pregar, 15 minutos que eu estou pregando, começou a chorar um ali, outro chorar ali, um outro tremer ali, começaram as mesmas coisas. Nós ficamos 2 anos com a igreja. Teve culto nosso que acabou 1 da manhã. O culto das 7 da noite, 3 da manhã. Teve culto que não acabou. Teve, assim, Deus começou a mover. Então veja os processos, um chamado, um enchimento, uma capacitação e uma multiplicação. É o processo. E aí Deus começou a me usar, e aí eu estou hoje aí um pastor. E no meio desse auge, sabe assim, maravilhado, todo mundo, o avivamento e tal, e a igreja lotada, tinha gente na rua, assim, ó. Vinha gente todo lá, pastores de tudo que é lado vindo, e aquele negócio. Você acredita que no meio disso, Deus me fala, né? Eu sou convidado, apareceu uma oportunidade de eu ir trabalhar no Canadá, numa empresa que a minha empresa estava comprando, uma posição top, uma diretoria, tudo que eu queria. Eu falei, na hora que eu falei que eu ia, Deus falou comigo, agora larga tudo e vai de tempo integral. A igreja não tinha muita condição de me sustentar, tinha muito problema financeiro ainda, mas Deus me falou tão convicto que eu fui lá pedir minha demissão e vim na fé mesmo, sabe? E sabia que Deus ia fazer, e me fechei 9 meses. No meio daquele mover, eu agora não trabalhava, eu ia para a igreja, eu fechava a porta do gabinete, lia, orava, de manhã até de noite. Eu era muito caxião, porque eu já vinha com 16 anos de carreira profissional em alta competitividade, né? Alta demanda, gerência, muito. E eu então estava acostumado, mas eu falei, eu vou até Deus me dar uma direção. 9 meses eu fiquei fechado, e lá nesse lugar Deus mostrou para mim. Você vai fazer uma igreja em pequenos grupos.
Você não vai ser um pastor maravilhoso, você não vai ter fama, você não vai, nós vai abrir mão de tudo. A sua igreja vai ser linda. Você não vai ser o herói, você vai ser o formador de heróis, como diz o Dave Ferguson. Os outros é que são bacanas. Você vai formar pessoas. Seu ministério vai ser de multiplicar. Quando eu comuniquei isso para alguns líderes, um levantou, botou a mão na minha testa, saiu assim, ó, bem desrespeitosamente, falou assim, deixa eu ver se você está com fé, pastor. Você ficou louco? Falou assim comigo. Agora que nós estamos nessa festa, agora que a igreja, você vai estragar tudo. Eu falei, sim, para esse vinho eu preciso de um odre, senão a gente vai perder tudo. Lá na igreja que eu recebi aquela unção, é uma igrejinha assim. Mas eu entendi, e Deus falou, monte uma estrutura. E eu falei, mas o que eu faço, Deus? E ele falou claramente. E eu comecei uma escola, liderando pessoas, abri meu grupo. Né? Isso 2001 já. 99 eu saí, preparei a igreja, preguei muito. Abri o primeiro grupo em 2001. Logo depois 15 grupos, depois 33 grupos, 44, 89, 124. Aí deu uma bagunçada, eu não sabia sobre discipular os líderes. Aí eu aprendi, né? Fui para Coreia, fui para Colômbia, fui para todo lado. Né? Hoje nós somos mais de 2.000 células e líderes, mais 4.000 pessoas trabalhando, ganhando, discipulando, cuidando bem e crescendo, plantando igrejas. Né? A gente já somos aqui 13 igrejas. Né? A gente não quer um prédio maior, a gente quer muitos prédios, onde a igreja está espalhada na cidade. Né? Temos em Angola, temos na Europa, temos no Nordeste, estamos já plantando igrejas no Piauí. E eu olho e falo, caramba, né? É Deus mesmo. Quer dizer, Ele forma a gente, prepara, enche a gente e usa a gente. Então, pode ser que a gente está em algum desses pontos. Pode ser que eu estou aqui no comecinho, mas Deus me ama aqui, como me ama aqui. Ele tem um plano para nós. Então, tem sido assim. Né? Eu tenho muito orgulho de que hoje a Central é uma igreja admirada. Ela, na área de células, é uma referência no mundo inteiro. No mundo inteiro. Hoje eu estou particularmente me envolvendo e ajudando um pastor do Líbano, né? E de tantos lugares. E hoje nós sonhamos revitalizar igrejas que estão fraquinhas. Nosso sonho é revitalizar 1 milhão de igrejas, sabe? Levantar igrejas de novo para frutificar, para ganhar almas. Está na nossa mão, sabe? Nunca teve tão perto a gente ganhar o Brasil para Jesus e nunca teve tão perto a gente causar um impacto mundial pelo Evangelho, mesmo que o cenário pareça o mais assustador e improvável possível, mas Deus vai fazer. Amém. E nesse contexto todo, qual que é o maior desafio seu ou da Central hoje diante dessa cena toda? Nosso desafio sendo uma igreja grande, continuar a crescer. É muito difícil, porque gera uma acomodação natural. Nós ganhamos muitas almas durante um tempo, depois a gente vê que o platô vai chegando. E nós já tivemos um platô, saímos dele, né? E sempre acontece os platôs. Então, eu creio que o difícil, o grande desafio é se manter pequeno no coração. Porque ser grande gera para você a ideia de que, sabe a igreja de Laodiceia? Já estou rica, eu já tenho tudo, não preciso de nada, e nem sabe que é pobre. Então, o desafio é se manter humilde, é se manter carente, é lembrar de onde vem o poder, é não desligar como a videira verdadeira, o ramo. Né? Ele disse, se você permanecer em mim, é lembrar, sem mim você não pode fazer. E você é um pastor de 34 anos, você fala, eu já sei pregar, eu já sei orar, eu já sei liderar. Sabe nada, cara. Se a mão de Deus sair, se o favor de Deus sair. Então, o desafio é permanecer nele, é manter conectado. Eu estou hoje, domingo eu entrego 14 dias de jejum. Para quê? Porque eu quero mais. Porque eu quero ganhar mais almas. Porque eu quero alargar o espaço da tenda. Eu quero ir além do que nós já fomos. Por quê? Porque eu já vi o inferno. E o perdido está perdido mesmo. Meu coração arde de compaixão pelos desviados, pelos jovens que estão debaixo de uma pressão bruta da sociedade, tão pervertida, das famílias. Então, o desafio é continuar e se multiplicar, e plantar igrejas, e ir além de uma igreja local.
E eu creio que Deus está chamando a gente, né, para ser aquilo que Ele chamou a gente para ser, uma igreja global, porque Ele disse até os confins, Amém. ir ao mundo, né? Então, eu creio que esse é o próximo desafio. Eu também já, 62 anos, já preparo minha sucessão. Então, nós temos todos os pastores, uma equipe maravilhosa que tem na Central, todos nasceram, foram formados, e foram formados pastor dentro da igreja, não trouxe ninguém de fora. Mas deles ali, Deus tem preparado aqueles que são os pastores e aquele que vai liderar também. Então, eu estou pensando já nisso também. Mas o desafio é continuar crescendo, porque tem muita gente ainda para ser alcançada. Nós somos um grãozinho no meio de um mundo de necessidades. Você que está vendo, nos assistindo agora, então coloque o pastor Paulo Mazzoni e a IBC nas suas orações, né? Para que todos esses desafios sejam superados. Pastor, já caminhando por final, me conta aqui um plano, um sonho que o senhor tem aí para os próximos 5 anos. O primeiro deles, preparar meu sucessor. Segundo, completar nossa cota de igrejas no Piauí. Piauí é nosso estado brasileiro, de todos os estados do Brasil, é o menos alcançado, média de 3%, imagina. Tem índices lá assim de janela 10-40. Então, nós estamos investindo muito em missões. Então, meu sonho é ver a Central, de fato, uma igreja missionária, né? Esse é um sonho pessoal que eu tenho, né? Muito grande mesmo. E de levar o DNA Central. O DNA Central é o que aconteceu, que é um movimento que Deus nos deu de levar igrejas ao modelo celular. Nós já treinamos mais de 35 mil igrejas, pensa isso. Temos DNA nos Estados Unidos, na Europa, na América do Sul. E meu sonho, né, é espalhar essa visão, sabe, de cada crente um ministro, cada casa uma igreja. Eu creio que se a igreja sair das 4 paredes e cada crente se enxergar um missionário, não um cliente, não, sabe, um cliente de serviços religiosos, mas um produtor de frutos, esse é o meu sonho, essa é a minha mensagem, essa é a minha visão. E eu sonho que a Central seja ainda mais uma igreja provocante, sabe, inspiradora, para que as pessoas vejam que isso pode acontecer. Esse é o meu sonho, é o maior desafio, né? Amém. Paulo fala, né? Eu completei a carreira. Então, eu espero, né, pela graça de Deus, até lá não tropeçar. E continuar sendo, assim, um bom testemunho, sabe? De alguém que é grato a Deus, que ama a Deus e que nunca pode dizer não para Deus. Nunca. Eu falo para Deus, eu nunca vou te dizer não. Então, se Ele está me dizendo ir, eu vou, né? Se Ele falar para, eu paro. Então, mas meu sonho hoje é esse. Meu sonho é completar essa carreira que Deus me deu e deixar lá uma igreja que eu sei que vai ser muito maior, né? Amém. Bênção. E fala agora com os nossos ouvintes, né? Para quem está te vendo também. Deixa uma palavra que tiver no seu coração agora. Eu não sei. Eu estou sentindo muita presença de Deus aqui e o desejo só de dizer como Deus te ama, como Deus ama a gente. Como Deus ama a gente, não importa em que nível a gente está, não importa. Talvez você começou a andar com Deus agora, Ele já te ama. Talvez você já andou um pouquinho, Ele te ama também. Eu amei minhas filhas desde que elas eram bebezinhas. Amei quando elas estavam aquelas adolescentes irritantes. Amei levando elas para o altar. Amo hoje, vou amar até o fim, porque é pai. Nunca duvide do amor de Deus, nunca duvide do que Deus pode fazer, né, na sua vida. Nunca questione as dificuldades, elas estão te impulsionando. Mas meu desejo é que você cada vez também senta e deite no seu cestinho, entrega a sua vida ao rio de Deus e deixa Ele te levar. Porque nosso Deus não falha, Ele vai te colocar no centro da vontade dEle. Pode acreditar. Meus irmãos, que bom, que história legal. Eu espero que você tenha sido tocado como eu fui aqui hoje, que essa palavra frutifique no seu coração, que Deus esteja aí agora com você. Às vezes você está passando por alguma dificuldade, alguma situação, né, que o pastor Paulo compartilhou as dele aqui, e que isso possa ter falado com você. Se você conhece alguém também que está passando por alguma situação ou que pode ser abençoado com essa palavra, encaminhe aí, compartilhe essa mensagem com mais pessoas para que
Cristo possa ser conhecido através dessa história de vida. Pastor, muito obrigado, Obrigado a você, pela sua Glauber. presença. E Prazer é uma estar com honra você. para nós da Oitava Cast, para a Oitava recebê-lo aqui hoje, tá bom? Um beijo para Mônica. Deus Obrigado. abençoe. Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Compartilha aí. Se inscreve no canal. Siga a Oitava e também a IBC nas redes sociais. E Deus te abençoe e até a Central.net. próxima. Tchau.